Salve, rapaziada, para os grandes times brasileiros, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio, Internacional, a Sul-Americana não é um título, um troféu hoje de grande expressão. Para eles é Libertadores, é uma Série A, é uma Copa do Brasil, óbvio, porque eles estão no patamar de clubes grandes barra gigantes do Brasil. Alguns aí, vários que eu citei, ganharam já Mundial de Clubes, então é outro patamar. E por falar em patamar, eu vejo que para o Fortaleza mudar de patamar, tem que ter troféu relevante. E eu vejo que sim, para o Sport, para o Bahia, para o Fortaleza, sei lá, para um Ceará, para vários clubes do Brasil, América Mineiro, Bragantino, até para o próprio Atlético Paranaense e tal, alguns times, é relevante demais uma Sul-Americana. Eu acho um título de muita expressão, sem dúvida nenhuma. É um título internacional, irmão. Coisas que tem vários times grandes, alguns times, melhor dizendo, que não tem esse título de Sul-Americana. Então eu vejo que é expressivo. E aquilo, o Fortaleza hoje, ele está mudando de patamar. Se você pega o recorte recente do Fortaleza, dos últimos 5, 6 anos, você ganhar uma Série B, um degrauzinho a mais. Aí chegou na Série A, tá bem consolidado aí. 2019 foi nono. 2020 para 21 brigou para não cair. Aí 21 foi uma campanha de quarto colocado, né? Brigou ali pela Libertadores e conseguiu a vaga direta. 2022 conseguiu ser o oitavo colocado, pegou uma pré-Libertadores. Então, o Fortaleza está se consolidando no cenário nacional e subindo ali, degrau por degrau, para se consolidar como time de maior expressão no futebol brasileiro. Isso aí é um fato. Agora, eu bato muito nessa tecla aqui no canal. Para você, de fato, mudar de patamar ali e tal, mudei de patamar agora e tal. Além de tudo isso, consolidação na Série A, disputa por Libertadores, vaga direta, chegando na fase mata-mata de Libertadores, Sul-Americana e tal, tem uma consistência em 5, 10 anos. Além disso, que é muito bom, de fato, ainda mais para nós, clubes nordestinos, tem que ter um título. Tem que ter um troféu, não adianta. Eu bato muito nessa tecla aqui no canal. Ah, qual é o título? Sul-Americana. Para você subir de patamar, Sul-Americana, ou uma Copa do Brasil, ou uma Libertadores, ou uma Série A. O mais fácil desses quatro aqui é uma Sul-Americana, no meu ponto de vista. Até porque a gente já viu vários times recentemente, dos últimos 10 anos para cá, brigar para não cair na Série A e chegando em semifinal de Sul-Americana, ou até mesmo em final de Sul-Americana. Então, assim, não é nenhuma loucura projetar o Fortaleza chegando numa reta final, ali numa semifinal, ou numa final de Sul-Americana. Eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar isso, tá? Agora, eu queria passar primeiro essa tabela aqui para vocês. Saudade de 2017, hein? Que o Sport chegou nas quartas de final na Sul-Americana contra o Júnior Barranquilla e perdeu no agregado de 2-0. Primeiro jogo aqui na Ilha, o Sport perdeu de 2-0 e no jogo da volta foi 0-0, tá? E hoje a Sul-Americana está mais difícil em relação à Sul-Americana de 2017, por exemplo, porque mudou ali alguns regulamentos, né? Só para colocar aqui o contexto. Para o Sport chegar na fase de quartas de final, o Sport primeiro tinha que passar de uma primeira fase ali, né? Contra, por exemplo, deixa eu só pegar aqui, era primeiro o Sport pegava tipo Danúbio do Paraguai, tá? Só para passar o contexto, primeiro o Sport pegava o Danúbio do Paraguai e de volta. O Danúbio do Paraguai ou do Uruguai é como se fosse, sei lá, tô chutando aqui qualquer time, tá? O Juventude da Série B. É mais ou menos ali o time de segundo escalão da Argentina. Então é como se fosse um time ali de Série B de meio de tabela. Aí o Sport passou do Danúbio do Uruguai. Depois pegou o Arsenal de Sarandi, tá? Aí passou do Arsenal de Sarandi também. No agregado foi 3-2, 2-0 na ilha e lá fora de casa o Arsenal de Sarandi venceu a gente de 2-1. No agregado o Sport avançou no 3-2. Ou seja, 4 jogos de modo geral para você chegar nessa fase aqui que está aí em tela para vocês. Chegar nas oitavas de final. E o Sport estava pegando a Ponte Preta, que era um time que brigava para não cair. Ou seja, para você ingressar numas quartas de final, era muito mais tranquilo. Se você pegasse ali adversários tranquilos de uma fase preliminar ali, preliminar não, na verdade, de uma primeira fase, de uma fase inicial, você pegava times fracos de um modo geral. E o Sport tinha um elenco bom. Tinha o André, tinha o Diego Souza, tinha o Mena, era um time forte de um modo geral. Agora teve problemas ali financeiros, o técnico era Luxemburgo ali que estava fazendo um bom trabalho, mas acabou não dando certo e de fato quando chegou nas quartas de final, pegou um adversário mais qualificado, a gente acabou sendo eliminado, tá? Mas assim, o grande ponto desse início de vídeo é colocar o contexto, né? Antes o Sport jogava basicamente 3 fases para chegar nas oitavas
e depois das oitavas já chegava nas quartas. Danúbio do Uruguai, Arsenal do Sarandi, Ponte Preta, e aí você já chegava nas quartas de final. Ou seja, foi mal. Danúbio, Arsenal do Sarandi, é isso mesmo. Ou seja, o Sport jogou basicamente 6 jogos, 3 ida e 3 volta, né? 6 jogos para chegar nas quartas de final. Hoje a Sul-Americana não é assim. Hoje na Sul-Americana você joga 6 jogos na fase de grupos e você tem que ser o líder da fase de grupos para chegar nas oitavas de final. Chegando das oitavas, você joga mais 2 jogos para chegar nas quartas. Ou seja, no mínimo, você tem que jogar hoje 8 jogos para chegar nas quartas de final. Antes, era apenas 6 jogos para você chegar nas nas quartas de final. Ou seja, tá mais difícil hoje. Além disso, se você não for o líder, você cai nos playoffs. Ó, vou até compartilhar em tela aqui com vocês. Você cai nos playoffs e aí você tem que jogar 6 jogos da fase de grupos, mais 2 jogos da fase dos playoffs, bota aí 8 no balaio, mais 2 das oitavas de final para chegar nas quartas de final. Ou seja, dependendo da sua classificação na fase de grupos, você precisa de 10 jogos para chegar nas quartas de final. Lá em 2017, não. Já trouxe aqui para vocês em tela o chaveamento do esporte, a questão do mata-mata. Eram apenas 6 jogos e contra adversários que, vamos ser bem sinceros, né, gente? Era sempre um adversário abaixo, tecnicamente em relação ao esporte, era sempre adversários abaixo. Por exemplo, é como se o Fortaleza fosse enfrentar, sei lá, o Bahia, fosse enfrentar o Sport hoje na Série B, tá ligado? Então, eram sempre adversários abaixo, alguns muito abaixo e outros ali próximos, né? Próximos ali do patamar do Sport. Então, o Sport foi conseguindo avançar e chegou nas quartas de final. E detalhe que tem os playoffs, né? Que você pega um time que caiu da Libertadores, que ficou na terceira colocação. Então, o contexto geral hoje é que a Sul-Americana está mais difícil do que era em 2017. Então, assim, para os times brasileiros, principalmente aí e tal. Então, assim, o Fortaleza deu o azar, entre aspas, de chegar numa Sul-Americana mais difícil, de fato é mais difícil, sem dúvida nenhuma, tá? E o Sport, se fosse um pouquinho mais competente, dava para chegar pelo menos nas semifinais, tá? Dava para chegar, mas óbvio, chegou no limite ali e tal, mas dava, que dava, dava. Agora, para ser campeão, aí o buraco já é mais embaixo, de fato. Para você ser campeão hoje ou em 2017, o nível de dificuldade é o mesmo, no meu ponto de vista, até porque você vai chegar numa reta final que você vai pegar sei lá, um Corinthians, um Independente, ou sei lá, um Estudiantes, sei lá, um São Paulo, um Botafogo, que são times que estão brigando lá em cima na tabela da Série A. Então, naturalmente, para você chegar a ser o campeão, o nível de dificuldade eu diria que da semi para a final é basicamente a mesma coisa, você vai pegar os maiores de cada país, tá? Dito isso, toda essa introdução aqui no canal, vamos passar aqui para esse chaveamento, né? O Fortaleza vai esperar o vencedor de Libertad do Paraguai e Tigre. Rapaziada, é o seguinte, só para trazer aqui para vocês o contexto do Libertad. O Libertad conseguiu fazer, assim, atropelar os adversários no Campeonato Paraguaio, né? 51 pontos conquistados e 22 jogos, 16 vitórias, 3 empates e apenas 3 derrotas, está voando no Campeonato Paraguaio, inclusive ficando 10 pontos na frente do Cerro Porteño. Cerro Porteño esse que foi, aliás, foi São Lourenço, né, que foi o segundo colocado da fase de grupos do Fortaleza. Beleza. Além disso, até porque o São Lourenço é da Argentina, o Cerro Porteño é do Paraguai. Além disso, o Libertad ficou na terceira colocação no grupo de muita dificuldade. Um grupo que tinha Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Alianza Lima. E aí o Libertad, ele conseguiu até vencer um jogo lá no Mineirão, empatou com o Atlético Mineiro e venceu lá no Mineirão. Contra o Atlético Paranaense, aí tomou revés mesmo, tomou fumo, mas foram jogos apertados e ganhou o jogo do Alianza Lima também. Então, assim, rapaziada, é um adversário chato, cascudo, que vai entregar muita dificuldade para o Tigre. E eu acho que o Libertad vai passar do Tigre, tá? O Tigre foi o segundo colocado no grupo da Sul-Americana, num grupo, de certa forma, tranquilo, né? Que tinha o Tolima ali, que é mais chatinho, e tinha a Academia e tal, que eu nem conheço esse time. E tinha o próprio São Paulo, que conseguiu quase que 100% na fase de grupos, venceu 5 jogos e empatou apenas um, inclusive venceu do Tigre 2 vezes por 2-0. No agregado foi 4-0 São Paulo contra o Tigre, e foram vitórias até tranquilas de certa forma, tá, rapaziada? E o Tigre no Campeonato Argentino é o 19º colocado. O Campeonato Argentino não tem 20 times só, tá, gente?
São mais de 25 times aí no campeonato argentino. E aí o Tigre é o 19º colocado, com 28 pontos conquistados apenas, e tal, e tá fazendo uma campanha fraca no campeonato argentino. Então, a probabilidade do Fortaleza pegar o Libertad é muito grande. Ainda não aconteceu o primeiro jogo, tá, rapaziada? Só para colocar aqui para vocês, o confronto vai acontecer amanhã não, amanhã, na próxima quinta-feira, o primeiro confronto entre Libertad e Tigre. Então, assim, passado todo esse contexto, o Fortaleza vai esperar o adversário aí de Libertad e Tigre, eu acho que vai ser o Libertad. E aí, gente, o Fortaleza vai ter uma parada dura, né? Sem dúvidas. Passando do Libertad, vai pegar o vencedor de Colo-Colo, América Mineiro ou Bragantino. Mais uma vez, parada dura, independentemente de quem avançar aí nesse bololô, parada dura. E aí, olhando para a parte de cima da tabela do chaveamento, tem Barcelona de Guayaquil, Estudiantes, Goiás, Corinthians, Universitário, tem o New Old Boys, e é basicamente isso. Então, eu vejo que o Fortaleza pode conseguir sim chegar numas quartas de final. Depois, avançando de um Bragantino, ou Colo-Colo, ou América Mineiro, tá tudo no mesmo patamar, chega no semi, e aí vai pegar possivelmente, sei lá, um Barcelona de Guayaquil, buraco é embaixo, viu? Estudiante, buraco é embaixo, Corinthians, difícil também, New de Boys difícil também. Então, assim, tudo aí eu acho que fica difícil para o Fortaleza, mas eu vejo que dá para o Fortaleza se encaixar bem, Marinho conseguir jogar a bola, agregar nesse time do Fortaleza, nesse elenco. Eu acho que o Fortaleza pode fazer uma boa campanha assim, tá? Do outro lado, São Paulo, LDU, Botafogo e tal. O Botafogo acho que vai chegar forte aí também, tá, rapaziada? Nessa Sul-Americana. E o São Paulo acho que também chega forte no lado esquerdo do chaveamento. Enfim, aguardar. Fase de mata-mata e esse time do Fortaleza aí bem treinado por Vojvoda, dá para acreditar num algo a mais, sem dúvida nenhuma. Agora, não vai ser fácil, não vai ser tranquilo, porque o Fortaleza já na fase de oitavas já vai pegar um adversário do mesmo patamar que é o Libertad, tá? Um time cascudo, acostumado a jogar competição, então não vai ser nem um pouco fácil, tá? Passando também nem um pouco fácil, nem contra Bragantino, nem contra Colo-Colo, enfim. Aí o buraco é mais embaixo. Mas que existe um cenário aí possível de chegar longe, existe, tá? Até porque do lado de cima do chaveamento, não vejo que tem nenhum bicho-papão, não. Mas, aguardar. Bom, gente, tamo junto aí. Deixa um like, se inscreva no canal e ativa o sino. A gente volta aí mais tarde. Tamo junto. Abraço, gente. Valeu.